Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Agente de Informações Turísticas do Instituto Federal do Piauí, por meio do projeto Novos Caminhos. Esse curso tem essa disciplina Planejamento Turístico e hoje teremos a nosso primeiro encontro com o tema Conceitos e Aspectos do Planejamento. Antes de mais nada, eu sou o professor Alan Charles Almeida e serei responsável por essa disciplina, por acompanhar o desempenho de vocês e o debate que iremos ter ao longo das nossas aulas. Falar de planejamento, antes de tudo, é entender que essa disciplina ela vai ter um lugar muito importante, né? Tanto para aqueles que querem atuar como agente de informação turística, porém também como um próprio gestor da sua atividade, né, do seu equipamento. Falar de planejamento turístico é falar do coração da própria atividade, porque não se faz nenhuma ação em turismo ou em qualquer outra atividade econômica sem planejamento. E o planejamento turístico não é uma área, uma ciência ou uma área específica da teoria, né, que tem a sua própria origem, né, do turismo não. O planejamento turístico é uma adaptação, né, e um uso coerente da própria ciência do planejamento, que tem como sua fonte principal a administração, a economia, a própria geografia que se utiliza muito do planejamento. Então, nessa aula, iremos entender um pouco do conceito geral de planejamento, tipos de planejamento, etapas do planejamento. Então, pensar em planejamento, como eu falei anteriormente, é entender que o planejamento ele tem um campo muito vasto, né? Uma área complexa de se debater, de se investigar. Mas antes de ir a fundo no tema da nossa aula de hoje, eu trago esses três âmbitos: a vida pessoal, o trabalho e o lazer, para entender como é importante o estudo do planejamento, né, e o conceito originado, né, do que seria planejamento turístico. Então, o planejamento ele vai ser um conjunto de atividades que propõem criar condições ideais para atingir os objetivos pré-estabelecidos. Quando eu falo de planejamento, eu tenho uma ideia, eu tenho um objetivo, eu tenho algo a se fazer, a realizar. Então é muito comum a gente encontrar planejamento na vida pessoal, é muito comum a gente encontrar planejamento no próprio trabalho ou planejamento no lazer, que configura tanto na vida pessoal como na vida privada, né, na vida do trabalho. Então, quando eu falo na vida pessoal, a gente tem um sonho de comprar um carro. Então, comprar um carro, na sua maioria, você não simplesmente acorda e eu quero comprar um carro. Você precisa pesquisar que tipo de modelo de carro, qual é o carro que se adapta ao seu modo de vida, à sua estrutura econômica, social, né? Qual é a forma de pagamento e toda os atributos que vão estar atrelados à realização do seu sonho, que seu objetivo principal é ter um carro. Da mesma coisa, um imóvel, né, o sonho da casa própria, que em alguns países são fáceis e em outros demoram mais de 30 anos, de 25 anos para finalizar o pagamento. No caso, quando você faz um consórcio ou compra em parcelas. Mas a ideia de uma casa e a conclusão e a realização dela, mesmo que não seja financiada, ela precisa de um planejamento. Você precisa desenhar, você precisa, junto com o arquiteto, entender qual é a dimensão, espaço físico, o design da casa, qual a função de cada ambiente que está sendo projetado, a realização no casamento, né? O casamento que eu falo do evento em si, né? Da cerimônia, tem até mesmo um casamento afetivo, né? Que você cumpre com as etapas do namoro, do noivado e comprar o seu imóvel e aí chega a realização da cerimônia e concretiza-se como os noivos e noivas, né? Pelo documento jurídico ou religioso, né? Fazer uma faculdade, o sonho de fazer uma faculdade ou o cumprimento
das etapas de uma formação acadêmica, ela se faz de ter um planejamento. Quando eu falo no campo do trabalho, eu preciso planejar, né, dentro da minha organização as atividades diárias ou mensais, porque elas vão dar base para a realização, né, e a concretização das metas e do que foi pensado como atividade. Projeto de expansão comercial. Se eu tenho uma organização, se eu tenho um negócio e eu quero expandir o meu comércio para a captação de novos clientes ou simplesmente para a, a dimensão de franquias, eu preciso planejar fielmente, né, todas as etapas, quando e quando será isso, como será isso, para quem será esse objetivo de expansão comercial, projetar uma obra. Veja, quando a gente encontra um prédio, né, ou uma grande obra como uma rodovia, uma estrada, ela precisa ter um planejamento muito complexo, né, pensando as relações internas e as relações externas. E um simples evento interno, como uma palestra, como um café, ele precisa ser planejado. Então a gente percebe que o planejamento ele pode ter macrodimensões e microdimensões da sua totalidade. Ah, eu esqueci aqui o lazer, né, que é muito configurado na vida pessoal. Por exemplo, eu quero comprar os ingressos para assistir aos jogos da próxima Copa do Mundo. Não é só simplesmente eu comprar os ingressos. Sabe que a Copa do Mundo acontece em países diferentes em cada edição. E você não tem a sorte de ser residente desse país. Então você precisa pensar o período, se você tem tempo disponível para acompanhar os jogos, comprar passagem, reservar o hotel, guardar dinheiro para alimentação e outros lazeres, né, dentro do período do evento da Copa do Mundo. Então veja, precisa-se de um planejamento complexo, real e com as dimensões bem estabelecidas. Mas o que seria planejamento? Segundo o professor Chiavenato, ele diz que o planejamento costuma configurar uma primeira função administrativa, por ser exatamente aquela que serve de base para as demais. O, objeti o planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos que devem ser atingidos. O planejamento é um modelo teórico para a ação futura, visa dar condições para que o sistema seja organizado e dirigido a partir de certas hipóteses acerca da realidade atual e futura. Opa, realidade atual e futura. O planejamento tem uma característica muito de pensar o futuro, mas esse futuro ele pode ser visto como algo de curto prazo, muito próximo, de médio prazo ou de longo prazo. A gente vai ver nas próximas aulas algumas características quando eu falo dessa temporalidade do planejamento. Essa temporalidade do planejamento, ela condiciona que tipo de ferramenta e como será feito e pensado o planejamento. Para o turismo, né, o objetivo do planejamento turístico, segundo Molina Rodrigues, eles têm alguns objetivos em comum. É claro que na própria literatura, quando a gente for buscar, né, e vocês vão pesquisar para aumentar o grau de conhecimento de vocês, né, a gama de conhecimentos, alguns autores não compactuam com a mesma proposta. Da seguinte forma, da visão e do campo de olhar. Mas no senso comum, todos os autores irão defender essas seguintes características, que os objetivos do planejamento turístico têm por planejar, em seu sentido mais amplo, implica a identificação de uma série de variáveis como objetivo de adotar um rumo de ação que, baseado na análise científica, permite alcançar os objetivos e metas. Então, veja, objetivos e metas
está sempre presente desde o início que eu estou falando aqui. Planejamento turístico é planejar e prever o rumo dos acontecimentos. É um processo contínuo de tomada de decisões coerente com os objetivos propostos. Planejar é um processo sistemático e flexível, cujo único fim consiste em garantir a consecução dos objetivos que, sem este processo, dificilmente poderia ser alcançado. Então, veja, a realização do planejamento turístico, o próprio, né, o Molina Rodrigues, que é um autor que estuda planejamento turístico, ele aborda da seguinte forma, né, os mesmos conceitos da própria administração. Então, observe que sempre vai ter realização de objetivos ou metas. O processo de planejamento, né, ele tem, né, como forma de ordenar as ações do homem sobre o território e visando direcionar a construção de equipamentos e facilidades de forma adequada, evitando dessa forma os efeitos negativos sobre os recursos que os destrói e reduzem sua atratividade. Eu trouxe essa citação de Doris Hushman, que é uma autora do planejamento em turismo, que ela estuda na perspectiva sustentável. Então, antes de mais, antes de se pensar planejamento, hoje é importante entender que o planejamento ele deve ser pensado pela abordagem sustentável, né? Essa abordagem sustentável, ela hoje, né, não só hoje, mas desde a década de 70, ela vem sendo aplicada cada vez mais e nos dias atuais com força. Então, as dimensões do planejamento turístico. Essas dimensões, ela pode ser vista também por outros autores, mas eu trouxe esses três, que é as dimensões básicas: a geográfica, a temporal e a setorial. Nas próximas aulas a gente vai estar revisando essas dimensões. Vocês vão perceber que a geográfica sempre está presente, a temporal e a setorial, ok? Então, o que seria a abordagem do planejamento turístico geográfico? Como o próprio nome diz, ele aborda a geografia. E essa geografia ela pode ser geopolítica, né, dentro da questão de gestão, ou física, onde a gente observa o quanto a atividade turística ela vai impactar positivo ou negativo na esfera geográfica. E aí eu troco o nome na natureza. Porém, o planejamento geográfico ele pode ter recortes socioculturais, né? O físico, que tem um recorte muito biológico, natural, mas eu também posso ter sociocultural, onde eu vou tratar o fator social, socioeconômico, como uma forma de indicador para o desenvolvimento e aplicabilidade do planejamento. Então, eu tenho um planejamento geográfico local, onde eu vou abordar as perspectivas locais, a esfera local, o planejamento regional, onde eu vou pensar a região como algo intrínseco ou como integrado, né? E aí, quando eu falo região, no Brasil a gente tem a região norte, a gente tem a região nordeste, a gente tem a região centro-oeste, sul e sudeste. Então essas regiões, elas têm micro-regiões dentro do seu próprio território. Então, eu posso pensar um planejamento regional que aborda determinada região específica. Por exemplo, o Vale do Coqueiral, o semiárido, o litoral, né, o perímetro urbano que tem características regionais muito marcantes. Né. Então, eu faço um micro recorte dentro da perspectiva de planejamento, mas eu não fugir das questões geográficas. O planejamento nacional, né, como o próprio nome diz, ele aborda todo o território de uma determinada nação, e no nosso caso aqui, o Brasil, ele é um país continental, então torna muito difícil, mais difícil, a unificação do seu planejamento. Então, por isso que é importante ter outras perspectivas
para pensar a atividade turística de forma coerente. E por fim, o planejamento internacional, né? É quando você, no caso do turismo, você entende que você terá uma demanda imensa de determinados grupos internacionais, então você precisa planejar para que o turista ele tenha, né, os atributos e a oferta de serviço igual a qualquer um de outros países de origem ou do seu país de origem. Mas eu quero chamar aqui também a atenção para o planejamento internacional, numa perspectiva geográfica. Por exemplo, no nosso país, no Brasil, a gente tem uma dimensão geopolítica que ajuda muito no planejamento, que é o Mercosul. Então, os países membros do Mercosul têm acordos específicos. Por exemplo, o brasileiro não precisa adentrar, desembarcar e entrar em um país que não é de origem sua, se está na América Latina, com o passaporte, porque o acordo feito geopolítico por uma Mercosul colocou como não obrigatoriedade países membros do Mercosul apresentar a documentação de validade, né, que é o passaporte. No planejamento temporal, eu vou ter curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, essas dimensões temporais ajudam a você planejar planejar o seu planejamento, executar o seu planejamento, né, de forma mais acertativa, né, ou assertiva, porque quando eu tenho um planejamento de curto prazo, ele é mais fácil de ser gerenciado, porque eu tenho uma fase inicial, né, de uma implementação de determinada atividade. E se eu faço o planejamento a curto prazo, eu consigo ter respostas o que eu estou buscando, né, ou a ação do que se busca daquele planejamento. Então é muito comum uma atividade operacional, uma atividade de menos um ano, né, você fazer o planejamento de curto prazo. De médio prazo, ele tem como proposta, né, objetivo implementar ações propostas a longo prazo relacionado aos equipamentos de infraestrutura. Médio prazo, você tem tempo entre 3 a 5 anos, e aqui é muito comum, de médio prazo, você ver a formação de determinados produtos ou de determinados equipamentos. De longo prazo, né, está estabelecido de 5 a 10 anos, e é aqui no longo prazo onde eu vou ter os planos nacionais de turismo, né, ou a política nacional de turismo, uma política municipal de turismo. Mas dentro do próprio longo prazo, você consegue dimensionar o que seria de curto prazo, o que seria de médio prazo. Também, na questão temporal, há uma outra classificação de entender o que seria público e o que seria privado. Porque o público está vinculado à administração pública. Porém, existe também uma parceria, né, que a gente chama de parceria público e privado, que se engajam para desenvolver uma determinada atividade. Então, eu tenho no privado empreendimentos, empresas e ações comerciais. Na dimensão do planejamento turístico, eu tenho uma outra abordagem que correntes da administração também chama a atenção, que seria o nível estratégico, tático e operacional. Em outras palavras, você vai ter o estratégico, nível global, maior abrangência, não é detalhado como enfoca as instituições com o mundo. Então, o estratégico ele tem um olhar para o futuro, né? É muito comum o planejamento estratégico de uma atividade turística que ela precisa ser vinculada ao capital privado, à rede privada, porque dela o investimento é alto e eu preciso ter retorno. O tático é aquele que está com sua característica disponível para resolver o problema operacional e estratégico. Porém, ele tem médio alcance de abrangência.
Então, ele se limita caso o planejamento estratégico não esteja concluído, né? Então, eu tenho decisões estratégicas em metas e planos específicos que são relevantes para uma parte definitiva da organização. E o operacional, que é o campo, né, onde essa equipe e essa ação ela sustenta os demais, o tático operacional. E no operacional eu vou ter questões mais claras, mais específicas para cada tarefa. Então eu trouxe aqui, para finalizar, como seria nesse níveis de abrangência o planejamento turístico. Eu vou ter aqui o nível estratégico, o nível tático, né, onde eu vou ter projeto específico e projetos gerenciais, e o operação, onde eu vou ter planos de recursos, controle do projeto, né, planos de investimentos, ok? As etapas do planejamento. As etapas de planejamento, como foi falado anteriormente, depende muito da literatura. Porém, eu trouxe esse modelo aqui que soa muito melhor e que é o mais fácil de ser compreendido. Então, eu tenho 6 etapas para planejar o planejamento, né? Elaborar diagnóstico, elaborar prognóstico, estabelecer os objetivos e metas, definir as estratégias, elaborar e implementar o plano e acompanhar os resultados. Na próxima aula, eu vou trabalhar isso muito bem, bem explicado, para que não aconteça dúvida, ok? Então, hoje encerramos nossa primeira aula. Temos aqui a bibliografia. Quem tiver interesse para ler, chame, busque na rede ETEC, que esse livro está disponível digitalmente, ou pode enviar informações